Eu dormi o sono dos justos essa noite, né? Dormi bem, coisa que é rara ultimamente, porque eu tenho dormido muito mal. Mas eu sei que dessa noite aqui, do dia 3 para o dia 4, muita gente nos Estados Unidos e fora também, preocupada com os rumos da eleição, passou a noite em claro. Então, bem, a gente até sabia, na verdade, né, que dada as circunstâncias agora, dada a natureza do processo eleitoral nesse ano em particular nos Estados Unidos, que nós não teríamos os resultados hoje, portanto, não teríamos o vencedor. Não saberíamos quem venceu a eleição. Em grande parte, como a gente já explicou anteriormente aqui, isso se dá porque nesse ano, dada a pandemia, milhões e milhões de votos foram enviados por correio, ou seja, eles vão levar mais tempo para ser contados do que os votos presenciais de pessoas que foram ontem votar, então pode ser que em alguns estados a contagem de votos se arraste por alguns dias. Possivelmente até sexta-feira a gente vai ter um resultado. Eu acho que talvez amanhã ou depois a gente já tenha já um prognóstico e já possa saber quem está liderando. A grande surpresa, até agora pelo menos, né, até o momento Joe Biden lidera em número de delegados, né, no colegiado eleitoral, ou seja, até o momento a vitória está nas mãos do Biden. Mas está muito apertado, você tem 227 delegados para o Joe Biden contra 213 delegados para o Trump. Para vencer a eleição, um candidato precisa ter 270 votos do colegiado eleitoral, porque o sistema eleitoral norte-americano é diferente do brasileiro, né? No brasileiro, o que conta é a maioria dos votos simples, ou seja, 50% mais um, ou dos votos válidos, obviamente, né? Ou seja, quem teve mais votos popular ganha. Foi assim que aconteceu com o Bolsonaro, por exemplo. Teve mais votos popular, ganha. Mas lá nos Estados Unidos é diferente. Lá eles têm esse sistema de colegiado eleitoral, portanto, cada estado tem um número X de votos do colegiado. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Um estado como o de Nova York tem 31 delegados, ou seja, quem ganha no estado, na maioria dos votos, né, quem ganha no estado leva todos esses votos dos delegados, ou seja, tem 31 em Nova York, 21 na Pensilvânia, 13 na Virgínia, 27 na Flórida, 34 no Texas, 55 na Califórnia, e esse sistema foi elaborado para que estados mais populosos não determinassem sempre as eleições, né? Então, assim, quem ganha no estado leva todos esses votos. E aí que está a questão, porque para o Joe Biden ganhar ou para o Trump ganhar, ele precisa angariar o maior número de votos dos colegiados. E há alguns estados nos quais isso é disputado, né? São estados que tendem a mudar de posição, seja mais republicana, seja mais democrata, de acordo com as eleições, que são os chamados swing states. São estados que mudam de posição, né? São estados disputados. Esse ano, por exemplo, até o momento, né, a gente já tem aqui resultado de vários estados que já não, que já era claro, na verdade, né? Alguns estados são tradicionalmente republicanos, como o Texas, por exemplo, e alguns estados são tradicionalmente democratas, como Nova York ou como a Califórnia. Mas, por enquanto, falta agora o resultado dos estados de Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Carolina do Norte e Georgia. O grande enigma, na verdade, né, que talvez seja o estado que vai determinar o resultado da eleição, será quem ganhar na Pensilvânia. Até o momento, o Trump tem a maioria dos votos lá, ele está na frente, com 55% dos votos contra 43% do Joe Biden. Só que aí que entra a questão dos votos por correio, porque até agora estima-se que tenham contabilizado 75% dos votos, mas tem 1 milhão de votos que foram enviados por correio e imagina-se que a vasta maioria desses votos por correio sejam do Biden. O que aconteceu em particular foi que havia, nas pesquisas pelo menos, uma grande, uma forte previsão de que haveria uma onda azul, uma onda democrata esse ano e que eles, venceriam de lavada tanto na eleição presidencial, ou seja, seria uma margem muito grande de vitória para o Biden, e isso mandaria um claro sinal do repúdio dos americanos à presidência do Trump, e também seria uma lavada na Câmara dos Representantes, que seria a Câmara dos Deputados deles, e no Senado também. Isso não está acontecendo, essa lavada não está acontecendo. Se o Joe Biden ganhar, que agora é uma dúvida, na verdade, a gente não sabe, né? Se o Joe Biden ganhar, será possivelmente por uma margem muito pequena no colegiado, e isso vai nos passar a mensagem de que o trumpismo é muito forte ainda. E o Trump certamente vai contestar essa vitória do Biden caso ela ocorra, né? Porque, como eu disse, por enquanto nada garante que o Biden vai ganhar.
Caso o Biden ganhe, o Trump vai contestar, ele já está cantando vitória, ele já está dizendo que querem roubar a eleição dele, que querem roubar a vitória dele, que ele vai para a Corte Suprema contestar as eleições, ele já está contestando as eleições. Então, esse é um enorme problema. E eu vi ontem um vídeo que, se eu encontrar, eu ponho para vocês o link aqui, de um analista político dizendo o seguinte: que nos Estados Unidos não há nada que esteja na lei americana determinando quem é o vencedor de uma eleição. Ou seja, se por acaso o Trump não vier a público e aceitar a derrota, disser que, olha, gente, perdi, o Biden ganhou, vamos nos unir em torno do presidente agora. Se ele não fizer isso, a eleição continua, de certo modo. O processo eleitoral continua. Não há um ponto final determinado de quando acabou a eleição, maioria dos votos contados, vencendo o colegiado. Se o outro candidato não declarar que ele perdeu, a eleição continua. Então ele vai ser disputado nas cortes. Vai ser disputado nas cortes regionais e na Corte Suprema. Então, há uma grande chance de que essa eleição agora se arraste, porque o Trump não vai conceder a vitória até onde me parece. Tudo sinaliza que ele vai se agarrar até o final, até a última instância, para poder se manter no poder. Então, isso vai criar uma instabilidade tremenda nos Estados Unidos e vai mandar uma mensagem de como esse sistema eleitoral norte-americano é fraturado. É um problema, na verdade, né? É um sistema arcaico, é um sistema antiquado, é um sistema problemático. Recomendo que vocês assistam uma série da Netflix que explica o processo eleitoral, que se chama O Voto de Quem Conta. Eu não sei como traduzir em português, mas em inglês, O Voto de Quem Conta. E eles mostram como esse é um sistema problemático, extremamente problemático. Então, seria pelo menos preciso revisar isso, né? Só para concluir esse vídeo aqui, eu quero pôr um mapa aqui da situação eleitoral até agora, né? Até esse momento que eu estou gravando, mostrando aqui os estados azuis, que são os estados nos quais o Joe Biden, candidato democrata, ganhou ou está com vasta liderança e já não tem como reverter, né? Oficialmente ganhou nesses estados. E os vermelhos são onde o Trump ganhou também. E os estados em cinza são os estados que ainda estão com a contagem e que não é clara a margem de vitória de um do outro. Se você observar aqui, você vai ver que os estados azuis são nas costas, né? A costa oeste, Califórnia, Oregon, Washington, e a costa leste, principalmente no norte da costa leste, como Virgínia, como Delaware, New Jersey, Nova York, Richmond, Connecticut. Então você tem estados ali que são estados originalmente industriais norte-americanos, né? Então você tem as regiões mais progressistas dos Estados Unidos. E você tem um enorme miolo de estados que são republicanos e que são estados tradicionalmente, alguns deles agrários, ou estados mais rurais, né? A disputa principal, na verdade, é que é uma disputa não apenas nos Estados Unidos, mas em muitos outros países também, entre progressistas e conservadores, né? Entre pessoas com uma visão mais aberta da sociedade, mais tolerante e uma visão mais antiquada, mais tradicionalista, é, em grande parte, uma disputa entre zona rural e zona urbana. Por exemplo, no Brexit, quando o Reino Unido decidiu deixar a União Europeia, a disputa se deu justamente entre as grandes cidades, Londres, Manchester, Bristol, cidades mais progressistas, e o interior do Reino Unido, que votou pelo Brexit. Então, as cidades grandes, mais multiculturais, mais diversificadas, mais tolerantes, mais abertas, mais industrializadas também e mais progressistas, votaram para permanecer na União Europeia, e as cidades mais tradicionalistas ou antiquadas votaram para deixar. E nos Estados Unidos é o mesmo cenário. Você tem regiões mais progressistas que votaram, em sua maioria, pelo Joe Biden, e as regiões mais rurais, mais tradicionais, votaram ou estão votando pelo Trump. E isso indica justamente essa cisão, né, essa divisão de uma região, nos Estados Unidos em particular, com maioria branca, que se sente negligenciada ou que se sente menosprezada pelas elites democratas ou pelas elites progressistas que querem ajudar imigrantes ou minorias étnicas ou minorias sexuais ou minorias religiosas. Ou seja, você tem aquela mentalidade mais tribal mesmo, né? Mais grupal, do meu grupo primeiro e os outros que se danem. Mas é importante ressaltar aqui uma coisa, uma experiência individual minha. Quando eu me mudei para Nova York, e eu me deparei com uma cidade bastante avançada, progressista nesse sentido mesmo, né? Bem, lá foi um dos berços do movimento LGBT nos Estados Unidos, no movimento gay. Stonewall fica lá, o bar onde se iniciaram esses processos, do movimento feminista, do movimento negro também, né? Você tinha muitos líderes negros em Nova York, e muitos americanos me diziam que Nova York não é os Estados Unidos.
E isso vale também para São Francisco, para a Califórnia. Essas regiões não são Estados Unidos porque elas não representam a visão de uma grande parte da população norte-americana. São, de fato, regiões bastante de vanguarda mesmo, política, de vanguarda social. São estados ou cidades para as quais muitos americanos que são do interior, quando querem ter uma carreira artística, por exemplo, ou tentar, sabe, a vida, ou se são minoria, por exemplo, minoria sexual, alguém que é gay, numa cidade interiorana, eles vão para as grandes cidades, eles vão para Nova York, para São Francisco, para Califórnia, porque eles sabem que nesses locais eles serão acolhidos, enquanto que na região rural que eles vivem, eles serão discriminados e muitas vezes perseguidos. Então, eu não conhecia essa América profunda. Essa América vermelha aqui, nesse mapa, eu não conheci. Eu conheci a América progressista, eu conheci os Estados Unidos liberal, eu conheci os Estados Unidos que tinha essa visão para frente, não a visão tradicionalista. Então, para muitas pessoas, muitos americanos que vivem nessas regiões, é de fato chocante imaginar que uma grande parte da população norte-americana olha para o Trump e admira o Trump e vota nesse sujeito, apesar de todos os problemas e de tudo que ele representa de fato. Você tem, por exemplo, um sujeito que recentemente foi noticiado que ele ocultou a declaração de imposto de renda dele e ele que se programa como milionário, né, bilionário, sei lá, teve perdas astronômicas financeiras e pagou praticamente zero de imposto. Um milionário, entre aspas, aqui, um milionário que não paga imposto porque tem perdas financeiras tremendas. Ele que se mostra como ganhador, né, winning, sempre ganhando, na verdade é um perdedor crônico, alguém que sempre perde, alguém que sempre está tendo prejuízo. Só que o americano adora essa imagem do vencedor. O americano médio, né, da América profunda, adora essa noção do o homem que se fez, né, o self-made man, que não é o caso do Trump também. Alguém que foi lá e construiu sua carreira, alguém que foi lá e venceu. Então, para muita gente, o Trump simbolizaria o sonho americano, de alguém que vai lá, conquista, vence, constrói um prédio com seu nome enorme, Trump, lá em cima, e seria o símbolo máximo da América. E na verdade ele é um engodo, é uma mentira, né? É um personagem, é um palhaço que se mostra como se fosse vencedor e no final das contas é só fachada, né? Não tem nada de vencedor. Então agora, essa semana, a gente vai ficar aqui em suspensão, aguardando os resultados disso aqui. Como eu disse, caso o Biden ganhe, será por uma margem muito pequena, pelo menos na parte do colegiado eleitoral, pode ser que ganhe bem na parte dos votos, né, do número de votos total, mas no colegiado pode ser que seja bem apertado o resultado e isso vai sinalizar que o trumpismo ainda é muito forte e isso é um outro processo que a gente pode voltar talvez no próximo vídeo sobre esse assunto aqui, falar sobre como é um mecanismo, um processo de décadas. Essa construção do trumpismo, embora seja recente, todo o processo conservador norte-americano já tem muito tempo e veio para ficar, na verdade. Eu quero saber o que vocês esperam disso agora, se vocês estão acompanhando o processo eleitoral nos Estados Unidos, se vocês acham que o Biden vai ganhar ou não, de acordo com as previsões aqui. As previsões erraram, na verdade, né? As pesquisas, até o momento, estão bem erradas em termos de expectativa para a eleição. Mas o que vocês estão observando e qual é o receio de vocês? Como vocês têm visto o desenrolar da apuração dos votos? Deixa aqui embaixo seu comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui e torne-se um membro para dar um apoio ou um apoiador no Apoies. Confira meu canal de games agora na Twitch e também confira os meus livros sobre o Bolsonaro e também sobre o Jesus histórico e a gente se vê por aí. Tchau!